Estamos no escritório MAB Advogados. Vamos conversar com a doutora Mirelle Alves Braz, que é a titular do escritório. Um prazer enorme recebê-la. Já conversamos outras vezes, mas aqui no escritório é a primeira vez. Tudo bem? Tudo bom, Regiane. Não, o prazer é meu te receber aqui, receber vocês, né, a equipe. Eu estava observando antes, para quem não vê os bastidores, né, mas o nível de organização e de perfeccionismo, né, da Regiane, do Rogério, enfim, e a credibilidade que o programa tem, talvez exatamente por isso, né, Regiane? Então, o prazer é meu te receber aqui na minha casa nova, que ainda está em obras, mas que já está funcionando a pleno vapor. Que maravilha! Importante é botar em funcionamento, não é, doutora Mirelle? Mas então nos fale a respeito das áreas que são atendidas aqui no escritório MAB. Eu atendo, Regiane, basicamente processo civil, direito civil e processo civil. Eu sou especialista em processo civil, para ser bem clara, né, uma maneira técnica. E trabalho com civil e tributário, especialmente com demandas civis e tributárias empresariais, que é o foco do escritório. A gente tem retirado o foco da pessoa física, a não ser quando, logicamente, esse empresário já nos traz alguma demanda individual também. Evidentemente que a gente não vai deixá-lo no desamparo. Mas o foco é o direito empresarial. Certo. E recentemente nós fizemos uma parceria com o escritório Gilberto Cunha, com a doutora Margarete Cunha, justamente para atender algo que a gente entendia como vital a esse empresário que nos traz uma demanda tributária, previdenciária, que é também a demanda trabalhista. Que já vinha sendo fonte de vários pedidos e a gente encaminha com uma certa preocupação para outro colega. Não que os colegas não possam atender bem ou com o mesmo cuidado e carinho que a gente atende, mas é difícil se responsabilizar pelo trabalho de um colega quando a gente não tem algum controle sobre isso. E eu procuro manter o controle de todas as minhas demandas aqui e atender na medida do possível, sempre de maneira personalizada esse cliente. Isso é a organização, não é? Em todas as áreas temos que ser organizados para o trabalho fluir melhor. Claro. Mas, doutora Mirelle, vamos falar um pouco a respeito da judicialização da saúde, porque é uma coisa assim que é tão preocupante, não é? Estamos tão preocupados com os planos de saúde, até assim, podemos dizer que os endereços das demandas civis são dois. São as empresas de planos de saúde e o SUS. O que poderia nos falar a respeito? Esses dois endereços eles estão se mudando um pouco somente para um endereço que é o privado, né? Lentamente as pessoas estão buscando no setor privado que elas não encontram no setor público. Infelizmente, deveriam encontrar, nós chamamos de sistema universal, e de universal ele não tem absolutamente nada, hoje nós percebemos isso, e por uma falha, por uma deformidade do Estado, cada dia mais esse usuário da saúde, vamos chamá-lo assim, em lato sensu, ele tem buscado os planos privados para fazer suas demandas. E a judicialização da saúde é um fenômeno que eu daria dois aspectos básicos, Regiane. Primeiro, evidentemente, a permanente lesão do consumidor. É lógico que na medida em que ele sofre múltiplas lesões, a tendência é que ele busque o amparo judicial, porque não está conseguindo resolver numa esfera administrativa, ele esgotou os meios administrativos. O segundo aspecto é que o consumidor hoje está mais informado. A lei dos planos de saúde, ela é recente. Ela é um bebê, vamos dizer assim, né? É a Lei 9656 de 98. Nós sabemos que no mundo jurídico nós precisamos de tempo para assimilar as normas e como exercê-las cotidianamente. Além da lei dos planos de saúde, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar e que regula os planos de saúde, ela também é um bebê. Tanto assim, ela é de 2010, tanto assim que somente agora a ANS está conseguindo buscar créditos de ressarcimento ao SUS. Então, é tudo muito incipiente no nosso ordenamento jurídico. E à medida que esse conhecimento chega de maneira mais rápida, através das redes sociais, por exemplo, para o consumidor, naturalmente que ele tende a exercer seu direito de maneira mais assídua, particularmente no Rio Grande do Sul, onde o consumidor é bem informado, onde ele busca essa informação e onde nós temos um Tribunal de Justiça que é modelo para os demais estados. Né? Então, o consumidor confia que no judiciário ele vai encontrar o respaldo que ele não teve administrativamente. Então, são os plantões judiciais, podemos dizer assim, que ele pode buscar o auxílio?
pode buscar o auxílio, inclusive, de um plantão judicial. Não existe final de semana quando o assunto é vida. Não existe noite, não existe feriado. Esse direito pode ser exercido, e isso é importante esclarecer para o consumidor, a qualquer tempo e a qualquer hora. É evidentemente que para consultar um processo, para um serviço cartorial, eu vou ter que me adstringir aos momentos em que aquele cartório funciona no horário comercial. Porém, para exercer um direito direito à vida, ele está no topo da pirâmide dos direitos fundamentais, ele é um direito de primeira geração, que nós chamamos. Todos os demais direitos estão abaixo do direito à vida e à saúde. Ele pode ser exercido a qualquer tempo, perante um juiz de plantão, inclusive para quem não tem recursos de exercer os seus direitos, né? Que pode exercer junto ao juizado especial, diretamente, mesmo sem a presença de um advogado. Os colegas às vezes não gostam de salientar isso. Acompanhado de um advogado é evidente que é muito melhor, porque a gente tem mais instrumentos. Segurança também, não é? E mais segurança, mas pode ser exercido, inclusive, diretamente. Então, busque o judiciário, busque, né, a sua saúde e o direito à vida. Se não conseguir exercê-lo pelo meio administrativo, certamente terá uma resposta judicial. Sim. E quais os aspectos mais polêmicos desses processos judiciais? Tem sido, via de regra, cobertura, principalmente pessoas idosas, né? A gente vê uma população idosa desassistida, porque, evidentemente, todo plano de saúde faz um cálculo atuarial, e o idoso ele custa caro. Ele já tem uma saúde fragilizada, ele certamente com uma demanda ele vai gerar outras tantas e vai custar caro, seja para o Estado, seja para o plano privado. Então, o idoso tem sido particularmente um caso de judicialização quase que permanente, porque, veja bem, a gente contribui ao longo de uma vida inteira, né? Tanto para um plano privado quanto para o sistema público. Também. Né? Porque ele é chamado de sistema gratuito universal, que de gratuito e universal nós não temos nada, nós pagamos por ele, nós o financiamos diuturnamente com o nosso próprio trabalho. Então, é evidente que o cidadão deve buscar, né, a contrapartida. Porém, muitas vezes, acho que é importante, eu trabalho vendo os dois lados da moeda. Tanto operadoras quanto usuários são vítimas de um mesmo sistema. Falta de leitos hospitalares, por exemplo, é um outro problema permanente. Colocaria assim, ó, talvez se sobreponha a questão do idoso. E para o consumidor é muito difícil visualizar de quem é a responsabilidade, afinal. É da operadora de plano de saúde, é do médico, mas os hospitais, de fato, existe um problema que é de gestão pública também. Não há leitos. Então, se torna quase que insolúvel. O poder público vem, dá a medida nesses casos, porém ela é inexequível. Nós já tivemos inúmeros casos, inclusive divulgados na mídia, de médicos e hospitais. Bom, como executamos agora essa ordem? Então, exige uma conversa maior entre os poderes judiciário, o poder público, o poder executivo, para alcançar, né, soluções que sejam definitivas, que não empurrem. Porque cada vez está agravando mais, não é, doutora Mirelle? Cada vez agrava mais esse problema. A cada dia se torna mais grave, são milhares de pessoas morrendo nas filas do SUS, e no sistema privado já, a dificuldade não é a mesma, mas já tem sido enorme, até porque toda essa demanda reprimida do sistema público, ela estoura no privado, é evidente. A gente busca. Eu vejo isso, Regiane, assim, para dar um exemplo bem do meu dia a dia, né? Uma comparação. Quando a gente faz um programa de TV e ele vai ao ar, a gente sabe do enorme alcance que o momento jurídico tem, né? Às vezes, as pessoas que não têm recursos vêm lá, meu telefone, ligam e dizem, olha, eu não tenho recursos, mas por favor, me ajuda. E elas esperam um atendimento que a Defensoria Pública, a assistência judiciária gratuita, o serviço judiciário, talvez não esteja conseguindo dar cabo. Então, eles esperam que o profissional privado supra isso. O mesmo acontece no setor privado. Se busca o que não se tem no dia a dia. Aproveitando esta tua deixa, vamos falar então sobre o trabalho social que desenvolves tanto aqui em Porto Alegre como na Serra. Muito interessante o trabalho junto ao Secov-Cel, não é?
e é um trabalho dirigido ao trabalhador, é uma assistência ao trabalhador, inclusive com distribuição de cestas básicas. Nos fale então a respeito deste trabalho tão bem desenvolvido, doutora Mirelle. Exato, Regiane. Em função até de termos incorporado agora a parte trabalhista no escritório, toda sexta-feira eu estou atendendo na Serra, abrimos um escritório em Canela para atender o trabalhador. Então eu fico à disposição pessoalmente, e isso é para demonstrar que o que eu digo aqui, eu não digo uma coisa aqui e faço outra no meu dia a dia. Não é o estagiário que vai para lá, não é um contratado. Eu vou pessoalmente toda sexta-feira. Ela vai e volta, viu? Ela não fica no final de semana. Ela vai de manhã e volta de noite. Senão, vamos dizer, vai aliar útil ao agradável, já vai ficar lá na serra. Não. Toda sexta-feira eu vou de manhã, volto à noite. Sexta-feira passada eu saí daqui às 8 da manhã e eu retornei às 10 da noite, né? Sendo que eu ainda tinha um caso de crime contra o patrimônio para atender, né, no Presídio Central. Então, assim, é um trabalho puxado, mas extremamente gratificante. É bom atender o trabalhador. Hoje nós somos credenciados junto a 37 sindicatos. Isso é um orgulho, é resultado de um trabalho intenso, né, junto ao trabalhador. E eu faço questão de participar também da entrega de cestas básicas pessoalmente. Também não mando ninguém, não tem ninguém que vai lá retirar. A gente faz a entrega pessoal para o trabalhador. A gente sabe como isso é importante. Me dá uma alegria ver, né, aquelas polenta, arroz, feijão, e imaginar o que isso vai agregar para o trabalhador, o quanto isso é importante para ele lá no final do dia. Para a saúde, para o trabalho, né, para melhor desenvolver tudo, né, que está ao seu redor. E a alimentação a gente sabe que hoje tem um valor quase que extorsivo, dependendo do salário, da remuneração. É muito difícil fazer frente a todos os custos familiares, e a alimentação é uma parte importante também da saúde, da vida, que nós comentávamos anteriormente. É um direito social que também está previsto na Constituição Federal, no artigo 6º, e que também não é atendido pelo Estado. Então, a gente tenta fazer uma parte que é muito pequena, e que nos dá sempre assim, uma satisfação por um lado e, por outro, uma angústia por ser muito pouco. Né? É muito pouco, mas a gente tenta. Inclusive, pessoas podem se agregar para aumentar, não é? Lógico. Este trabalho que está sendo desenvolvido há quanto tempo, doutora Mirelle? Nós estamos em Canela 2 meses, né, com esse trabalho. Esse final de semana, particularmente, eu estarei lá no sábado também, porque nós vamos fazer um trabalho junto à Rádio Regional de Canela para chamar o trabalhador. E o nosso próximo passo é organizar... A divulgação é tudo, não é? Claro, e o nosso próximo passo é organizar uma grande palestra gratuita também, de livre acesso para o trabalhador, onde parte da palestra, um bloco, vai ser somente sobre direitos básicos do trabalhador, o que ele pode exigir do empresário, e o outro bloco vai ser sobre a Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres, porque assim, os casos de violência em algumas classes de trabalhadores, elas são mais altas, a gente já conseguiu apurar isso, e a gente quer conter essa violência de alguma maneira, esclarecendo, que é a melhor maneira, esclarecendo homens e mulheres. Num primeiro momento, os homens, para que eles saibam que eles também poderão ser punidos. Né? Então, o nosso trabalho é convocar os trabalhadores para uma grande reunião na Serra, que eles vão receber todo tipo de orientação e também vão poder fazer consultas gratuitas, também comigo, pessoalmente, não vou mandar ninguém lá, não. Excelente. Vamos passar, então, o endereço do escritório MAB Advogados, que é na Rua Mostardeiro, 333, conjunto 118. Telefone, doutora Mirelle? 3224-4887. E o e-mail? O e-mail é contato.mabadvogados@mabadvogados.com.br. Ok. Foi muito bom conversarmos. Outras vezes viremos aqui para a gente conversar, ou nos encontraremos em algum evento, não é? Com certeza. E muito obrigada mais uma vez. Muito sucesso e parabéns pelo seu trabalho, seu dinamismo. Uma advogada linda, jovem e que se dedica tanto, né, à sua função, que é o trabalhador neste trabalho social e também ao seu trabalho aqui no escritório.
Regiane, obrigada pela presença de vocês, é sempre um prazer e é tão divertido que a gente simplesmente não vê o tempo passar, parece que passou só um minuto, né? Nós vamos aos comerciais, em seguida voltamos.